TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Nessa cobertura especialíssima aqui da TC Rádio, que está à espera do fato relevante que parece ter sido divulgado por parte da Americanas. Eu estava conversando aqui nos bastidores, daqui a pouquinho estarão conosco Carlos Castrucci e Hugo Queiroz. O Hugo tem um palpite muito claro, nem se negocia mais papel da Americanas ao longo do dia, pode esquecer, me antecipou ele vai contextualizar. A inibição não é a antessala para acabar leilão, é a antessala da confusão. Leilão para acabar precisa continuar rolando, ele foi paralisado, isso em meio a um fato relevante que parece ter sido divulgado agora e a gente vai trazer a apuração em tempo real para você. É os 10 mil deles, especial para a gente dar sequência à maneira como a cobertura foi encorpando para dar sentido e contexto a tudo que aconteceu com a Americanas até o momento. Vamos a algumas das informações que o painel Mover Pro já registra. A primeira delas, de acordo com a Americanas, em fato relevante. Ainda não é possível determinar o impacto sobre as inconsistências. Nós temos dois gestores fundamentalistas para trazer para a roda. Tanto o Hugo quanto o Carlos vão nos ajudar a entender do ponto de vista contábil que confusão é essa. Ou pelo menos a tentar entender, porque também nos bastidores os dois diziam que há mais dúvidas do que certezas. Mas a companhia divulga então esse fato em que diz que não é possível ainda, a essa altura, determinar o impacto das inconsistências. Também alega que o conhecimento adequado do impacto demanda apuração e auditoria. Nada diferente daquilo que, digamos, seria a lógica, à medida que é algo bastante grave, sobre o qual precisam parar luzes e não escuridão. Por enquanto tem muito mais escuridão do que luzes. O Carlos Castrucci já está posicionado. Carlos, boa tarde, bem-vindo aos 10 mil deles, especial nessa edição sobre varejo de Americanas. A situação em relação à MER3 é de inibição, ou seja, aquela ideia de que chegaria ao fim o leilão parece ter sido congelada e eu queria um destaque inicial seu sobre essa companhia, sobre esse papel. Bem-vindo, Carlos. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui. A gente começou com uma quinta-feira aqui bastante agitada com essa questão de Americanas, né, que acabou tomando conta do noticiário de uma forma geral. É um caso muito complexo, tá, Léo? Assim, a gente ainda tem mais dúvidas, como você bem falou, do que definições. As informações que foram repassadas ao mercado ainda estão bastante, eu diria, incompletas, né? A gente não tem tanta informação assim para conseguir definir qual que é o real problema, qual que é o real nível de problema e qual que é a gravidade do ponto de vista gerencial desse problema e do ponto de vista de negócio, né? Mas de qualquer forma a gente vai tentar aqui trazer uma visão não só de mercado, mas também mais contábil do que efetivamente ocorreu, como que essa operação de risco sacado costuma acontecer no mercado de varejo, que é algo comum, né? Até para o investidor aí que tiver posição em Americanas ou que estiver pensando em comprar para carrego ou especular a partir de agora, entender um pouco melhor como que funciona a contabilidade dessas questões antes de comprar esse papel só porque ele pode cair ali mais do que 80% quando abrir. Pois é, nós tínhamos 83% de queda sugerida no último momento que o leilão ainda acontecia. Depois da inibição fica imprevisível o desfecho. A experiência do Hugo pede passagem. Nos bastidores eu antecipei e dizia: não acredito que vá haver negociações ao longo deste dia em relação à MER3. Vamos ter que esperar só para amanhã. A gente já vai dar mais peso, o Hugo vai trazer o destaque inicial dele. Deixa eu mandar um super abraço. Nossa fortíssima audiência, que maratona é essa, hein? Que nós estamos fazendo desde as 8h15 da manhã. Um abração pro Brian, eu tenho 13 anos e vocês, veteranos, primeira vez que eu vejo isso na Bolsa de Valores, desvalorizar mais de 80%. Parabéns pelo trabalho, fico feliz por vocês terem alcançado mais de 1000 likes num dia. E ó, rumo aos 1.500. Porque a cobertura não para, ainda tem Expresso da Tarde, tem o anúncio de algumas medidas de pacote fiscal, de sustentação dos gastos públicos esperadas por parte do Ministério da Fazenda. 14h30, o horário estimado para a divulgação do pacote, e 16 horas a coletiva em que Fernando Haddad responderia a perguntas. O Expresso da Tarde vai fazer uma cobertura especial e nós aqui nesse 10 mil deles especial também vamos ficar ligado nesta história em paralelo no Americanas Day, naquilo que tem sido classificado como Americanas Day. Os anais do mercado financeiro hão de dizer. Um abração pra galera que está aqui ao vivo também pelo YouTube. O Lei Green tá na área, o Marcos Madalenha, quem mais, ó? O Akira, já tá com saudade, eu também, pô, um abração. Quem mais? O Thiago X-Trader. Desde as 8 vocês me aturando aqui, ó. O Harrison tá na área, o Davi Ximenes, o Giovanni Bigode, o Denis Abraão, o Bruno Bragança. Vamos juntos. O Hugo Queiroz também já tá posicionado. Hugo, você como um cara de escola fundamentalista já viu muita coisa. Já tinha visto isso aí, não? Primeiro, boa tarde aí para todo mundo.
Americanas Day, né? Gostei aí do nome. A audiência está forte acompanhando, né, esse caso, a situação. Já vi outras situações, sim, semelhantes, mas não tão grandiosa como essa, né? Vamos falar assim, em magnitude, né? 20 bilhões ali que não estavam sendo contabilizados ou deixaram de ser, ou, enfim, gera um risco absurdo. Eu acho que acredito que é prudente não deixar efetivamente negociar até que todas as informações estejam disponíveis para o investidor, né? Hoje pela manhã, o que a gente viu acontecer aí naquela o famigerado call restrito, aquilo é um absurdo. Eu acho que a CVM se movimentou até rápido, né, para tomar essa decisão, e saiu um fato relevante agora falando sobre o que foi discutido no call. Mas o call deveria ser aberto para todos os investidores. Então, teve uma clara diferenciação de informação, Verdade, né, para um grupo em detrimento de outro. O que eu sugiro, até fiz uma postagem nas redes sociais agora, é que os minoritários precisam se unir e formar um grupo para um eventual class action, um eventual processo, que é necessário. É necessário. Ainda mais nessa magnitude de 20 bilhões de reais aí, mesmo que possa ser apenas um impacto contábil e não caixa, mas já gerou um ruído absurdo sobre a sustentabilidade do negócio, a viabilidade e a continuidade. Então, é importante que o investidor minoritário se organize e vá nessa trajetória, nesse caminho. Ô, Hugo, deixa eu aproveitar e pegar carona e colocar o Castrucci na roda desse gancho que você colocou no final. Porque, no fundo, o Hugo tá categoricamente aqui registrando que houve uma assimetria no acesso à informação por parte de quem investe em Americanas. Hoje houve uma teleconferência especial em que o Real se comunicou, se dirigiu aos investidores institucionais via BTG. Quer dizer, como é que fica o investidor pessoa física? Há uma assimetria clara, que eu imagino... Não, um absurdo. Isso é um absurdo. Exato. Isso não poderia jamais ter acontecer. acontecido. Jamais. O Castrucci pensa o quê? Eu penso igual, assim, eu acho que foi um erro grave cometido pela Americanas, né, nesse caso, que foi corrigido pela B3, né, na verdade, porque o fato da B3 não abrir para negociação acabou permitindo para o investidor pessoa física que ele não fosse prejudicado por essa simetria de informações, né. E eu acho que outro ponto que eu gostaria de agregar aqui na fala do Hugo... À vontade. É justamente essa questão do potencial class action, né, eu acho que assim, em sendo confirmado, né, essa questão toda que o Real levantou, isso não só deveria ocorrer, como deve ocorrer, ainda mais com a grande parcela de investidores estrangeiros que fazem parte da base acionária da Americanas, né? Tem muito... BlackRock, tem outro, tem fundo de fundo de pensão não, mas tem endowment na composição acionária. Então isso deve acontecer caso seja realmente comprovado essa distorção e essa deterioração dos fundamentos da companhia, porque em sendo comprovado, Léo, quando a gente até estava comentando com o Hugo aqui nos bastidores, Sim. Se você entra nas DFPs da companhia, se você entra nas informações trimestrais da companhia, você não encontra nada sobre esse assunto. Você não encontra risco sacado, pelo menos eu não encontrei. Quando você olha a conta de fornecedores, no valor bruto, que é onde você deveria ter tudo, né? Depois a gente entra mais aprofundado, que segundo essas contas aí deveria estar então na casa de mais ou menos uns 12, 13 bi, estava na casa de 8, 7 bi, então realmente está escondido esse número lá. Então assim, realmente... Caso seja comprovado, é um problema grave. Nós estamos em contato, eu e o Carlos, há algumas horas em função do dia de hoje. E o Carlos pegou literalmente uma lupa e foi mergulhando em cada demonstração de resultado dos últimos tempos de Americanas. Ele falou, Léo, a conta não fecha, porque por qualquer ângulo que se veja o documento, não se registra. Não tem espaço. Não tem espaço para 20 bilhões, né? Uma dívida que surja assim. E assim, a ironia, nós tivemos centenas de comentários e continuamos tendo, obrigado pela audiência forte de vocês, mas um dos nossos ouvintes mais cedo disse assim, que ironia, o Real em 9 dias teria descoberto um escândalo que se estendeu ao longo dos últimos 9 anos. E aí recai sobre a auditoria uma profunda desconfiança, Hugo. Então, é uma discussão importante para se ter também sobre auditoria, contabilidade, mas é o que muitas dessas casas, né, as Big Four, né, que eles falam, se defendem. Eles falam, a gente não vai atrás de fraude,
A gente recebe as informações, faz algumas confirmações e é isso, para ver se aquilo é fidedigno e responde só. Agora, se o modelo de negócio está sendo estruturado de maneira a gerar alguma dúvida ou divergência, não é a atribuição das Big Four falarem isso. Agora, seria a parte talvez de consultoria deles. Falar, ó, você está fazendo esse registro aqui errado. Você está gerando um prejuízo adicional aí para a companhia, para os acionistas, para o minoritário. Você está trazendo um risco para o seu credor, né? É uma discussão que a gente estava tendo ali, né, Castrucci, sobre o risco financeiro dessa companhia. Ele era muito maior, ele é muito maior do que ele estava sendo aparentemente mostrado nas DFs. Então imagina o banco concessor desse crédito ali, que achava que era uma informação X e é uma informação Y. Está correndo um risco brutal de tomar uma inadimplência, de não ser pago, vai ter que provisionar. Então começa a fazer aquele chamado efeito sistêmico, né? Então isso explica um pouco a reação de Via, de Magalu, acho que a Meli estava subindo até hoje, né? Mas os outros varejistas também estão sentindo, né? A própria Sequoia também caindo quase 3%, 4%. Então imaginando que poderia se alastrar. E a gente até nesse ponto trouxe, Magalu registra direitinho, a Via também não tem nenhuma atuação parecida com essa de contabilização ali, né? Hugo, eu vou te complementar porque nós tivemos algumas viradas ao longo dos últimos minutos em relação também ao varejo. Então, por exemplo, Magalu, no oferecimento de Vol Giga, hoje a gente teve, Magalu agora subindo 4,29%. Aí é o DI, né? Aí é o efeito do DI. Pois é. E a ironia é que o DI, desde os primeiros minutos, sobretudo depois do CPI nos Estados Unidos, continuou com o movimento de arrefecimento, mas a racionalidade só voltou para esses papéis mais tarde, Magalu agora subindo 4,29%. Via, que chegou a cair quase 20%, agora caindo 0,38% na máxima intradiária, R$ 2,59. Veja o quanto que não oscilou de ponta a ponta o papel Via A3. Aí nós temos Meli 34, BDR de Mercado Livre, exatamente na esteira do que você antecipou, Hugo, continua sendo o papel mais encorpado, com viés altista, 6,4%, são R$ 42,59. Lojas Renner também passou a subir 4,71%, exceção está mais no BDR da Amazon, a MZO 34 a R$ 24,31, e claro, Americanas, que atenção, muda a bandeira de Amer 3. Amer 3 agora com leilão reliberado e com a projeção de finalização às 14h19. Então atenção, porque em teoria mais 2 minutos para que nós tenhamos a liberação de Amer 3. A variação teórica vai apontando para uma queda de 80%. A Amer 3 sai da inibição, volta a leilão e a reabertura está projetada às 14h20. Acabou de atualizar. De atualização em atualização, a vida passa. Deixa eu aproveitar para ler o fato relevante que foi divulgado agora há pouco pela companhia, agradecendo ao suporte do nosso produtor Diego Kerber. Vamos ao documento. Nesta manhã, às 9 horas, foi realizada a teleconferência organizada pelo banco BTG, na qual o senhor Sérgio Real, ex-CEO da companhia, prestou esclarecimentos quanto às inconsistências contábeis, objeto do fato relevante acima citado. Durante a realização da teleconferência e diante do fato de que havia sido atingido o limite de participantes da plataforma utilizada, foi verificado que não havia sido iniciada a gravação da teleconferência, o que passou a ser feito de imediato. Veja que é uma proteção a essa assimetria de informação sobre a qual nós falávamos no início do programa. Antes do encerramento da teleconferência, para evitar prejuízos aos participantes do mercado, o senhor Sérgio Real resumiu as informações que haviam sido passadas no início da tele. O link contendo toda a parte que acabou gravada da teleconferência foi disponibilizado por meio do comunicado ao mercado acima referido e que consta ao final deste fato relevante. O link está no documento. Além disso, foi gravado um vídeo com adicional pelo senhor Sérgio Real, contendo o sumário das informações prestadas durante a teleconferência, e seu link foi disponibilizado também no comunicado ao mercado acima referido e no final deste documento. Não foi apresentado qualquer material aos participantes da teleconferência.
As informações relevantes sobre os impactos dos ajustes contábeis a serem realizados foram objeto do fato relevante. Reitera-se que, neste momento, não é possível determinar todos os impactos de tais inconsistências na demonstração de resultado e no balanço patrimonial da companhia. Agora o tempero ficou mais fundamentalista no final do documento. Vamos dar sequência. Somente com a conclusão de trabalhos de apuração e dos trabalhos a serem realizados pelos auditores independentes, uma vez que a PwC não cumpriu, e quem está dizendo isso sou eu, uma aferição, digamos que à altura do que se imaginava dela, até prova em contrário, dou sequência à leitura, após o que será possível determinar adequadamente todos os impactos que tais inconsistências terão nas demonstrações financeiras da companhia. A empresa manterá seus acionistas e o mercado em geral atualizados acerca de quaisquer andamentos ou notícias em relação à apuração das inconsistências contábeis. Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2023. Quem assina a carta é o diretor-presidente de Relações com Investidores, João Guerra. Carlos Castrucci, você ouviu atentamente a cada parágrafo. O que é que mais chama a sua atenção? Bom, Léo, eu acho que assim, tem alguns pontos aqui de destaque, né? Primeiro, eu vejo que pelo menos a assimetria de informação, ela realmente foi, de certa forma, reduzida ou mitigada perante investidores institucionais e investidores pessoa física, mas a falta de mais informações, ela permanece, né? Então eu não sei se seria prudente abrir o mercado para Americanas hoje com essa dificuldade de se mensurar realmente o que deve acontecer, né? Assim, fazendo até uma provocação, eu não sei se foi cedo demais essa divulgação, assim, eu não sei se deveria terem sido colhidas mais informações, ter sido realizado um trabalho interno com mais afinco lá, para você ter uma apresentação pronta com os impactos reais que podem acontecer, com os números reais, para aí sim divulgar para o mercado, porque esse nível de incerteza, assim, ele é muito, muito relevante, né? Ele é danoso, trazido de fora, né? Ele é danoso. É danoso. Tá gerando um prejuízo absurdo para o investidor. E coloca não só para o investidor, mas imagina a potencial corrida, por exemplo, de credores para antecipar o recebimento dessas dívidas que a Americanas tem, né? Esse é um ponto importante que você está colocando aqui para discussão. Ó, saiu, mas já voltou ao leilão. Tá tão Opa, então atenção, saiu, acabou de sair, Hugo, perfeito. Chegou, vamos tô olhando no home porque acabou de pintar aqui pra mim também. Então vamos só organizar essa informação porque ela é crucial e eu devolvo a palavra ao Hugo. A MER3 saiu de leilão. Menos 76,25%. R$2,85. O papel que fechou os trabalhos ontem a R$12 volta ao home broker dos brasileiros a R$2,85. E não foi suficiente 5 segundos, nem foram suficientes 5 segundos para já voltar a leilão. O papel está devolvido a leilão. Um leilão que agora aponta na variação teórica uma alta de 1,75%. Essa alta incide sobre os R$2,85. Preço em que foi devolvida a leilão. Vamos ver se tudo isso se confirma, mas o fato é que chegou finalmente ao home broker a MER3 e não durou muito tempo lá. Eu devolvo a palavra a você, Hugo. O ponto da parte do crédito, até os bancos já meio que se uniram e soltaram uma matéria dizendo que não vão ter esse comportamento de antecipar, né, e sim vão trabalhar com o objetivo de pelo menos deixar de pé, né, até que se resolva a situação efetivamente. Agora, do jeito que foi conduzido a saída é meio estranha, né? 9 dias que ele assumiu, né? Eu acho que foi dia 1º. Isso. Ficou praticamente aí 2 semanas conduzindo a companhia, sai de uma maneira solta. Soltou. Joga bomba e sai fora. Toma, estou indo embora. Então, e falando, não, é 20 bi, mas a gente não tem certeza. Não é uma atitude prudente para o acionista minoritário, para o acionista controlador. É difícil mensurar o porquê foi feito dessa maneira, né? Entender agora, deveria ter segurado mais um pouco e avisar, cara, isso daqui veio anterior à minha gestão, então com certeza responsabilização ele não vai ter, porque ele entrou já ocorrendo esse fato, então ele poderia trabalhar para reestruturar. Aí o que fica a dúvida, e por isso que, né, a gente está vendo essas reações de agora já está indo para 80 de queda, 2,40 no leilão, é porque será que é muito maior do que os 20? Né? Essa é a pergunta que o mercado
está se fazendo agora, os investidores, os credores, os especuladores, né? E olhando como um analista, um gestor fundamentalista, quando eu vejo esse tipo de situação, é ruim para o mercado isso. É muito ruim. Com certeza. Né? Ver um CEO abandonando de uma maneira não muito explicada, né? Simplesmente saindo. É ruim, não é bom. E é claro que assim, o Hugo, antes de você complementar, Carlos, não está questionando o mérito que teria motivado o Real a sair de onde saiu. Não é o mérito, mas é a forma e a falta de clareza sobre as razões ou o embasamento das razões que o levaram a tomar a atitude que tomou. Eu aproveito para pegar carona e para dar uma olhada no que a saída do eterno leilão de Amer3 provocou para o Ibovespa, porque o Ibovespa estava subindo 0,41%. Foi só a Amer3 sair de leilão que tirou em pontos, e olha que o peso de Americanas na composição do Ibovespa é muito tímido, mas foi o suficiente para tirar quase 300 pontos do Ibovespa. Americanas, com seu peso ínfimo na composição do Ibovespa, sangrou em quase 300 pontos o índice da nossa bolsa, quando ainda estava com queda de 76,25%. Vocês prestaram atenção no complemento do Hugo? Ele falou, agora no leilão tá 2,40. Por quê? Porque inverteu completamente o leilão. O leilão, quando eu peguei a palavra, estava com alta de 1,7%. Agora tem menos 21% em cima dos 2,85. Já tá 2,25. 2,25. Vai aumentando o viés baixista no leilão, neste que é o segundo. Ironicamente, é o segundo. É que o primeiro foi eterno, né? Mas este é o segundo leilão a que a Amer3 é submetida. O que eu imagino que vai pressionar, tá, Léo, nessa saída? O estrangeiro, ele tende a zerar isso. Tá, o fundo estrangeiro, ele não vai sentar e aguardar. A gente vai saber disso hoje, né? Porque eles têm posição relevante. Sim, é isso que eu queria trazer aqui. Você tinha colocado acionistas, Capital Group tem 9,9%. TIAA, deve ser algum fundo de pensão, 6%. BlackRock, 5%. Minoritários, 47%. O grupo, o acionista referência que eles chamam, todo mundo sabe quem é, 31%. Que é o Lehman, o Sicupira e o Marcel Telles. Sim. São eles. Enfim, então tem esses três, BlackRock, o TIA e o Capital, que dependendo do que for, já tomaram a decisão e pode zerar. E aí a gente está falando de 15%, 20% do book da empresa, né? 20% da posição acionária. Pode ser bem relevante. E aí esse leilão ele tende a continuar pressionado. E você ia complementar, não, Carlos? Sim. Eu acho que com relação aos investidores estrangeiros, aí, na verdade, começando pelo investidor brasileiro que tem posição americana, que acho que é importante deve ter alguns ouvindo a gente. Assim, a minha recomendação é não faz nada. Se você já tem papel, não faz nada hoje, assim, porque pode ser que você seja muito mais penalizado do que você seria penalizado em condições normais. Hoje é estopagem, é estopeira geral de todo mundo, então não tenta operar, desliga o home broker, aceita que vai ter essa volatilidade e não faz nada, espera, tá? Porque o especulador também tem um risco imenso aqui, né? Você tá louco, olha abriu essa volta. 2,80, já tá 2,50. E se vai para 2, você já perdeu 40%. Não, e deixa eu pegar carona. Mais cedo no Expresso da Manhã nós tivemos alguns investidores que seguem conosco até essa hora, dizendo assim, bateu R$3, eu compro. Compra. Cuidado, hein, bicho? Cuidado, hein? Porque de 3 pode ir para 2. Você viu, entrou em 2,85 no leilão, há pouco o Hugo chegou a ver 2,25. Agora 2,50. Então é muita volatilidade, é insano. Não faz sentido correr esse risco, sabe? Pra quê? Não, acho que assim, quem tem, mantém, quem não tem, fica de fora. Essa aqui é a sugestão, né? Porque realmente operar essa volatilidade aí é muito complexo, né? Eu imagino que, assim, para o investidor começar a fazer conta, e acho que até para os investidores maiores começarem a tomar decisão, a conta para Americanas muda agora, né? Porque normalmente quando você vai fazer conta para uma empresa, você considera a continuidade da companhia, então você projeta crescimento, quanto ela vai entregar de receita e assim em diante. Agora, com essa questão toda, o que você tem que começar a olhar é qual que é o valor de liquidação da companhia, né? Porque pode ser que muitas vezes nesses casos a companhia vai negociar abaixo do valor de liquidação dela, até porque esse passivo que pode ser considerado como dívida, na verdade ele é um passivo operacional que deveria ser caracterizado como dívida, mas ele tem uma contraparte no ativo que é o estoque, né? São os produtos que estão lá para vender, pelo menos em uma parcela. Então não é uma dívida não seria igual uma dívida financeira, uma dívida bancária 100% onerosa e que não tem um ativo na contraparte. Tem um custo, desse deságio, desse desconto, dessa antecipação.
Mas ele tem a garantia de um fluxo já da comercialização, né, do ativo respectivo ali, né? Exato. Valor patrimonial agora, né, com essa queda, ela tá 0,17 do book. 0,17? 14 bilhões, né, que a gente falou mais 14, cedo. quase 15. 15,1. Então agora ela tá negociando a 1 bilhão e... Nossa. 1 bilhão e... Não, Muita coisa. desculpa. Quase 2 bilhões e 800 só de market cap. Olha a senhora desidratação. Deixa eu aproveitar aqui, ó, mandar um abraço para nossa audiência, fazer um rápido giro. O Davi Ximenes está na área, mandando ver aqui também pelo WhatsApp, falando de riscos associados a Americanas e o quão delicada é a situação a ponto de exigir muito mais cuidado com as informações. Entende o Davi que não deveria nem ter sido colocada para negociação hoje a MER3 até que se houvesse clareza sobre, de fato, tudo que está por trás deste malabarismo fiscal ou então dessa inconsistência contábil, enfim, desses 20 bilhões de dívidas sem qualquer justificativa. Também o Bruno Madruga está com a gente, ele até usa da ironia, porque o brasileiro pode até perder dinheiro, mas o bom humor jamais. Ele diz assim, ó, tudo isso virou uma real bagunça. Quem mais tá com a gente, ó? A Ana Nélia. Ele tá na praia, né? O Bruno Madruga ele falou lá. Ele mandou mensagem. Tá lá, o Vini me passou a mensagem. Aí tem aqui a Ana Nélia, lembrando também que o BEPAC, ela lembra aqui, teria mais de 20% de exposição ao varejo. O Fernando Marques chegou a compartilhar hoje mais cedo na comunidade. Um beijo na Ana Nélia, que tá conosco. O pai do Brian, o Brian que é um investidor muito jovem, prestigia a nossa TC Rádio. Ele se chama Celso Marcos, está por aqui agradecendo a nossa cobertura, dizendo, olha, você brincou, Léo, que a gente está aturando você desde as 8, ou vocês todos aí da TC Rádio? Jamais, ainda bem que vocês estão compartilhando toda essa cobertura, o que seria das nossas operações sem a contribuição de vocês. Obrigado pelo trabalho árduo de todos, trabalho esse do qual você, Celso, o Brian, todos os nossos que acompanham aqui o nosso dia a dia fazem parte também. O que é um ponto legal também da gente discutir, é importante falar sobre isso, né? Sempre que ocorre um fato desse, de magnitude assim, se fosse serviço financeiro ou banco, tinha acabado. O banco tinha ruído, é um abraço. A gente já viu várias situações semelhantes em Banco Nacional, o Unibanco mais recente, né? Foi uma crise de confiança e liquidez. O varejo dá para trabalhar algo meio parecido, porque o fornecedor agora vai pensar 10 vezes antes de vender para lojas americanas. Com certeza. Só banco, vende se for à vista, né? Sim, então você já começa a prejudicar a margem da empresa, começa a prejudicar o capital de giro da empresa. E aí você pega essa situação, geração de caixa mais fraca, imagina a dívida. Como que você paga essa dívida? E aí o crédito não vem mais, ou quando vem mais caro. Então você traz para discussão, e também parte dessa forte queda é isso, a sustentabilidade e a continuidade dessa empresa. Isso precisa ser amplamente debatido, tá? Porque é uma empresa que demanda muito capital de giro, confiança de fornecedores e de bancos que financiam ela. Sem isso, como que ela vai fazer o business girar, entendeu? Perfeito. E aí você está, no fundo, traduzindo a complexidade que é para qualquer varejista operar, quanto mais em meio a um contexto como esse, né? São 12h33. Pessoal, importante, também estava no nosso radar nessa faixa das 14 horas. Havia a expectativa de que o Palácio do Planalto divulgasse algumas medidas via Ministério da Fazenda sobre sustentação dos gastos públicos ou a maneira como a conta pode começar a fechar melhor. Um ou outro ponto chegou a ser antecipado, mas o mercado está esperando para ver o que efetivamente vem. Pois bem, quais são as informações que nós temos? A informação é de que no Planalto a definição de cobertura da imprensa é atribuição da Presidência da República. A informação que nós temos é que o ato da assinatura desses pontos sobre os gastos públicos brasileiros será restrito agora às 14h30 apenas ao registro de imagem. Ou seja, nós não teremos nenhuma declaração ou nenhuma fala. A coletiva das 4 da tarde pelo horário de Brasília está mantida no auditório do Ministério da Fazenda. Piso térreo. É uma informação que chega nos bastidores e que ajuda você a ancorar um pouco das preocupações fiscais Brasil adentro. Ou seja, às 4 horas está por hora confirmada a coletiva que Fernando Haddad vai encabeçar junto à sua equipe da Fazenda, e o Gabriel Medina, junto a toda a equipe do Expresso da Tarde, vai trazer a cobertura especial. Tem mais essa para você temperar as negociações do dia 12 de janeiro. Vamos ver qual vai ser o peso da responsabilidade fiscal ou de eventual irresponsabilidade fiscal
fiscal que o mercado vai identificar nas falas de mais tarde, menos de 1h30 para isso. A gente pode comentar sobre esse fato ou estamos restritos à mera hoje? Claro que pode comentar. Tô claro brincando, que pode. tô Não, pode dizer. zoando, Léo. Mas ontem teve uma declaração que eu achei interessante do governo e isso ajudou bem a reduzir risco sobre a privatização do Porto Santos, né? Na reunião do Tarcísio ontem saiu com uma sinalização, não é uma afirmação que vai, mas pelo menos uma abertura e uma sinalização sobre o tema ser discutido. E não só isso, acho que aprofundando um pouco mais, dentro dessas entrelinhas ainda ficou claro que a infraestrutura vai ser tocada por privado. Essa foi a sinalização. Aí o modelo pode ser concessão, pode ser PPI, enfim, eles vão fazer esses estudos, mas é o capital privado que vai tocar. Então é uma boa mensagem passada. Não estou entrando no mérito se o governo é bom ou não, claro, mas a sinalização foi positiva e isso ajuda a gente ver essa discussão do fiscal. E aí os DIs estão respondendo a isso, tem esse lado hoje também do anúncio que pode ser positivo ou não, mas eu acredito que vai ser só um aumento de receita, talvez de imposto subindo, ou tirada de algum subsídio ali que vai aliviar um pouco. Vamos ver se vai pintar o coelhinho da cartola. Eu tenho aqui o Hugo e Castrucci. Também quero ouvir você, Castrucci, sobre esse lance fiscal, sem perder de vista Americanas. A MER 3 Tô aqui está vigiando agora. também. Tô aqui vigiando. Nosso vigia Hugo Queiroz. É bom que a gente não deixe escapar nada. Agora a variação... 2,40. Pois é, 15,79% de queda no leilão. Nós teríamos R$ 2,40. Que coisa. Só um ponto, o Hugo deu um gancho perfeito para a curva de juros que, entre outras razões, arrefece, seja pelo CPI mais tranquilo nos Estados Unidos, seja por essas sinalizações de que, em termos de modelo ou paradigma econômico, o que se avançou no Brasil nos últimos 6 anos, com o incremento da atividade e da iniciativa privada, não tende a se perder. A curva traduz isso hoje numa queda de 16 pontos base em toda a extensão. É uma senhora queda. A moeda americana responde ao fato, está em R$ 5,114. Quem diria, hein? Quem diria? Pega os 2 primeiros dias do ano, segunda e terça da semana passada, aí você faz um clique, vem pra cá e você vai ver que o dólar só baixou praticamente desde então. 5,11. Tá no limite para chegar aos R$ 5,10. E você aí do outro lado que sonha com a Disney, tá com um pouquinho mais de aquecimento no coração. Nós também falamos do Ibovespa, que a despeito da sangria que a Americanas impôs ao índice, agora está avançando timidamente 0,05%, são 112.570 pontos. Americanas segue em leilão, agora com 20% de queda na variação teórica do segundo leilão do dia, o primeiro foi o Eterno. Nós separamos aqui uma matéria do portal Poder 360 que anteciparia parte das medidas que podem ser anunciadas mais tarde. Então vou colocar na mesa também para o comentário do Castrucci. O Hugo chegou a trazer um pouquinho do ângulo dele sobre a questão fiscal. Então vamos lá. A intenção do ministro hoje é de ir, para o anúncio com o Ministério da Fazenda mantendo sigilo sobre as medidas. No entanto, há algumas expectativas. Por exemplo, a volta da cobrança do PIS, o Programa de Integração Social, e COFINS, e da CID sobre a gasolina e o etanol. Está entre as ações discutidas por analistas de mercado como prováveis. Esses tributos poderiam assegurar ao governo 28,6 bilhões de reais. Somada à reoneração dos combustíveis, outras medidas consideradas possíveis e até prováveis proporcionariam ao governo 172,6 bilhões a mais. Eis as possíveis ações e, na sequência, o comentário do Carlos. 40 bilhões de reais via determinação por MP de que o ICMS seja excluído dos créditos PIS e COFINS, 80 bi via incentivo extraordinário à redução de litigiosidade no CARF. Eu vou te falar, é cada nome aqui que eu vou falar uma coisa pra você. Incentivo... Mas isso aí é mirabolante, não, exatamente. Né? Você tá contando com ovo que nem existe. Fala assim, galinha, produza o pra mim, por favor, 80 bilhões. Que está o comentário autêntico de Hugo Queiroz. Vou só terminar então o informativo. 80 bi, incentivo extraordinário à redução de litigiosidade do CARF, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, e a denúncia espontânea. E mais 24 bilhões, eu gostaria de ter uma tecla SAP, a gente vai se esforçar, reavaliação de despesas em 2023. Pô, essa deu para entender de primeira. Carlos Castrucci, Hugo Queiroz, você primeiro, Carlos. Boa, Léo. Eu vou estender um pouquinho o racional aqui, acho que trazendo um pouco de mercado, um pouco de visão fiscal, né? E depois comentando sobre esse fato específico.
Começando pelo mercado, né? Eu acho que, assim, você vê como tava tudo distorcido, né? Normalmente, as reações de mercado que a gente vê são, principalmente para dólar e juros, essas coisas sobem muito rápido. Perdão, Carlos, já te devolvo. A Mer 3 saiu de leilão, renovou o preço em R$ 2,44 e adivinha? B3 olhou e falou, já para leilão de novo. Já está num terceiro leilão, cuja variação teórica agora é de 1% de queda. Já passou 270 milhões de reais. Isso que eu ia perguntar o volume. 270. 270 milhões é muito, né, Hugo? Bastante. Diga aí, Carlos. Não, então, mas voltando para a questão do mercado, né? A gente viu em 5 pregões, Léo, se você colocar hoje o 6º pregão, desde o último episódio até esse, a curva de juros fechar mais de 100 pontos e o dólar cair mais de 5%. Então você vê como estava tudo muito exagerado, isso sem uma sinalização positiva, foi só ausência de sinalizações negativas por parte do governo. Ou no máximo moderação de algum discurso, mas, de novo, né, sem uma ação prática. Exato. E aí que eu volto a bater naquela tecla que a gente comentou já no ano passado e trouxe também no começo desse ano, que é o seguinte: até que ponto interessa para o governo, cujo seu principal interesse é se manter no poder daqui a 4 anos, seguir aquelas medidas e todo aquele discurso muito ruim do ponto de vista fiscal, que isso acabaria deteriorando a economia, deteriorando o poder de compra das pessoas e a popularidade do governo. Então o próprio discurso era contra o interesse do próprio governo e naquela altura a gente fala, é impossível justificar esse tipo de medida na prática para o governo Lula, porque provavelmente ele não seria eleito daqui a 4 anos, ou perderia muita força política. E é o que a gente está vendo acontecer aos poucos, né? O que a gente está vendo acontecer aos poucos é que realmente é provável, ou pelo menos possível, que o governo não siga todo aquele discurso muito anti-mercado e anti-economia que a gente viu no ano passado. Isso chama-se realidade imperando, entendeu? A fantasia, ela vem na cabeça, no discurso, mas quando vai para a prática, a realidade impera. E de 2016 para cá mudou muita coisa, né? Tanto a nossa matriz econômica, a forma como essa economia é financiada, né, o sentido econômico mais liberal, reformas estruturantes. Então a gente saiu de um negócio conjuntural para algo estrutural, entende? E é difícil você trocar isso, a população não aceita mais esse retrocesso. Isso também é uma pressão adicional. Concordo. E aí, trazendo só o comentário final, então, sobre as medidas aí que devem ser anunciadas pelo governo, eu acho que as principais questões aqui, Léo, que a gente vê no final é que, assim, não são medidas, como que eu posso dizer, estruturais, né? São medidas conjunturais para tentar melhorar a saúde fiscal do país, né? E no final, que a gente vê que quem vai pagar a conta é a própria população, né? Você está fazendo grande parte disso via aumento de impostos, via uma menor força jurídica das pessoas que estão em alguma disputa perante o governo. Então, assim, olhando para a população é algo ruim, mas do ponto de vista fiscal, pelo menos nesse ano, vai ajudar um pouco. Bom, nesse momento, o Bitcoin está envergando para os $19 mil. A gente também não pode perder de vista que o CPI mais brando na fotografia mensal ou apenas em linha com o consenso em outras bases de comparação, deu incentivo para a liquidez global e aumentou o apetite pelo risco. Tanto é que, a essa altura em que falamos, o mercado nos Estados Unidos continua incorporando o viés de alta que o desfecho de Wall Street ontem já pré-anunciava. A gente está vendo, então, ativos como os criptos se beneficiarem também de uma perspectiva mais positiva de liquidez global. Com isso eu quero mandar um super abraço pro Marcos Madalena, pro Emanuel Almeida, pro Alexander Teixeira, pro Alibaba 40 Bares. Aqui só tem investidor e trader fiel, bicho. Thiago X-Trader, são todos pra casar, viu? Se vocês quiserem, nós vamos ainda fazer o Tinder's Club ao vivo aqui. Este chat aqui só tem gente fiel, não pulam cerca, são absolutamente comprometidos, estão conosco desde o primeiro minuto, bicho. Então vamos lá, o Flávio Gomes está aqui, quem mais? O Rubens, para de rir, Diego. O Rubens Savenhano também. Quem mais? O Valdeni, Vlak Scorn, o Anuar Hello, o Leandro Melotto, o Leon Baloni, o Luciano Santos, o Emanuel NP, o Henrico Jaqueto, o Marcos Madalena, o THG. Quem mais? O Luiz Moretti, o Fábio Roberto, o Davi Ximenes, o Renato Ricardo, o Nelson Andrigic, o Digão também tá por aqui. Obrigado pelos comentários, viu? Pelo carinho aí de vocês com a gente, com toda a TC Rádio aqui. O Fábio Roberto, quem mais? O Dopamine, o Felipe Tinoco e o Davi Ximenes. Carlos Castrucci, de olho no home broker aqui. O leilão terceiro de Amer 3 está no 0-0.
Nós temos o papel em R$ 2,44. A MER 3 é o ticker, você bem sabe. Já retirou 303 pontos do Ibovespa. Na ponta oposta, Vale está ajudando a atenuar, com uma alta de 0,74%, que entrega 121 pontos para o Ibov. Na sequência, Petrobras, Suzano. Aí nós temos Rail 3, os papéis da Rumo, CSAN3, não confunda não com o Quarteto de Ferro, estamos falando de Cosan, Lojas Renner, Eletrobras. Na ponta oposta, para além de Americanas, Bradesco é o segundo papel que mais tira pontos do Ibov. Sabe quantos pontos o Bradesco está tirando do Ibovespa neste momento? 65. Americanas tirou mais de 300. Isso porque ainda tá em leilão. Vamos ver como é que sai. A última fotografia foi a R$ 2,44. Em que medida você estima que esse episódio de Americanas, sob a luz do que se sabe até esta altura, pode contaminar o varejo em geral brasileiro ou beneficiar players do varejo a nível internacional, como é o caso de Mercado Livre e Amazon? Bom, Léo, eu acho que o primeiro ponto que vale o destaque aqui é que não é um risco sistêmico, tá? Na minha visão, pelo menos, e eu acredito que na visão da maioria das pessoas que estudam o assunto. Por quê? Porque esse problema contábil da Americanas não está demonstrando uma fraqueza da operação de risco sacado, não tá mostrando um maior risco de crédito na operação de risco sacado, nem nada. O que está mostrando é justamente, caso seja comprovado de novo, o que está mostrando é um erro de gestão onde a contabilidade foi mal feita. Então o problema não é a operação que as outras varejistas também fazem, mas o problema é como essa operação foi contabilizada dentro do balanço de Americanas, entendeu? Então eu não vejo isso como um risco sistêmico. É claro que o mercado pulverizou muito, né? Pelo menos no começo do pregão mostrou que o mercado mostrou uma certa preocupação com a sustentação das outras concorrentes, né? Como se esse risco fosse também refletido nessas outras companhias, mas ele não está, a não ser que essas outras gestões também façam essa mesma artimanha contábil, esse risco não existe dentro dessas outras companhias. E aí, quando a gente fala especificamente do risco sacado, né, o porquê de Mercado Livre reagir melhor, é porque o Mercado Livre quase não tem essa operação, né? Porque o Mercado Livre quase não tem fornecedores, né? Como ela atua majoritariamente como um marketplace, onde ele pega take rate, ele não compra estoque. O estoque de Mercado Livre é muito pequeno. A venda é direto do fornecedor para o comprador, na grande maioria dos casos, e o Mercado Livre só intermedia. Então, por isso que o Mercado Livre acabou parecendo mais forte nessa situação. Agora, falando do mercado daqui para frente, a grande questão pode ser que, caso seja tão grave assim o negócio e a Americanas não consiga capitalizar a sua operação e voltar a operar, pode ser que a condição competitiva do mercado de e-commerce se altere, né? Seria um player ou a menos ou muito fragilizado perante os seus outros pares, podendo ser comprado e assim em diante. Então pode ser que o tabuleiro para o varejo acabe sendo alterado, mas ainda é muito cedo para a gente dizer qualquer coisa a respeito disso. 2h47. Vocês estão falando aí de ganhar share, né? Cara, é factível. Né? O que a gente falou aqui, quem que vai ser o fornecedor que vai querer ofertar pro cara? Ele logo vai procurar outro, e até as próprias concorrentes podem ser melhores e mais gerando mais benefícios para esse cara mudar. Então você já gera um risco de ruptura de oferta, né? De mix, de produto. É uma ciranda bem perigosa. Tá bem perigoso mesmo. Tá? Estrutural para a companhia, sustentabilidade, e aí óbvio que as outras se beneficiam. Tem essa chance de reprecificação. Existe, mas não é o cenário que a gente está vendo hoje, né? A gente viu uma reação alta, quer dizer, correção forte dos outros papéis, 10, 11, chegou a 15% de queda, né? Alguns. Sim. E aí o DI, por conta do fiscal, é que trouxe essa pressão quer dizer, essa reversão de variação para o campo positivo, né? É mais esse sentido. Então, vai ter que esperar alguns trimestres para ver se esse share começa a sair, né? Eu vou complementar vocês dizendo que a MER fechou agora na última saída do leilão. Às vezes ela dá umas voltinhas, logo volta. Na última fechou a 2,53, a queda era de quase 79%. Foi devolvida, agora a variação teórica está subindo 3%.
Quanto que tá no placar do Hugão? 2,60 agora. 2,60. R$ 2,60, a Mer 3. Em relação ao varejo, Via tá caindo 4%, ameaçava zerar, deu uma encorpada no viés de baixo, 4,23% de recuo, 2,49 é o preço. Pets recua 0,6%, Amazon BDR também recua e Lojas Marisa também tá recuando, a Mar 3 é o ticker. No verde, operam Lojas Renner, 3% de ganho, Magalu, 2% de ganho e Meli 34 BDR de Mercado Livre, ao largo de tudo isso, com 6,37% de ganho a R$ 42,55. E o legal de também trazer para a discussão é que a gente viu, agora aparece um monte de profeta da profecia dada, né? Eu falei que varejo é isso, varejo é aquilo, né? Uma discussão que a gente tem sempre ali na casa de research do TCE, quando fomos colocar posição ou recomendação ou alocar em varejo, a gente sempre procura empresas com estrutura de capital equilibrada ou caixa líquido em varejo, justamente para não ter esse tipo de risco adicional, como está acontecendo agora em Amer, mas a Amer já era bem alavancada, né? Agora apareceu algo catastrófico, né, em termos de estrutura de capital, mas as outras também são um pouco mais alavancadas, né? Então o varejo, como você estava falando de vestuário, acho que uma Renner é um caso bom de se ter no portfólio para surfar varejo. Caixa líquido, estrutura de capital tranquila, tem crescimento, boa margem, bela gestão operacional. Então dá para você surfar essa queda de day de curto prazo em outros ativos do setor de varejo, sabe? Não precisa ficar tentando pegar a faca, cair em Amer, ou aproveitar uma queda de Via Varejo e montar uma posição. Para a gente, essa estrutura de capital com esse cenário um pouco mais de juros mais alto, atividade ainda em discussão se vai engrenar ou não, compensa ser para um case mais fácil. Colocar aqui a participação DDD 31 do Gustavo Watsugi. Ele falou: prezado Léo, entrei em Amer 3 a 2,50. Esse tem corajoso pra tudo, né? Aliás, a distância de corajoso pra ousado, pra louco, é uma questão de ponto de vista. E o Watsugi meteu o braço aqui na montagem de posição. O a Mer louco 3... ele nunca vai assumir que é louco, né? A Mer 3 a 2,50. Um abração pro Gustavo, maior cruzeirense da nossa audiência. Ele diz: vamos que vamos! Só 2 lotes, Léo. É pra brincar, calma. Tá colocando aqui o Watsugi. Mandar um abração pro Felipe Isidro, que também tá com a gente. Craque do comercial do TC, sempre prestigia a TC Rádio. O Samir Rosa também na área, chegou a flagrar um momento em que a melhor compra aliás, da opção Amer M115 dava-se em R$ 7,80 e a melhor venda R$ 9,00. Impressionante, mais 1.629% em torno dessa opção Amer M115. Que coisa, hein? É um print que você mandou aqui, sabe, para guardar. Quando chegar alguém e você quiser explicar um pouco do mercado financeiro, você diz: menino, menina, eu vi isso. Isso aqui esteve diante dos meus olhos. Um abração pro Samir. De olho aqui no chat do YouTube, muita gente conosco. O Bruno Valadão, o Renan Moreira. Bruno Valadão tem nome de cantor daqueles grupos agitados, hein, Brunão? Um abraço pra você, o Renan Moreira, o Rodrigo Franklin Pérez, o Ike Grafista, de ponta a ponta também na Maratona TC Rádio, a Maíra de Almeida, o perfil Pensando Sobre. Quem mais? O Lucas Godinho, esse também sempre com a gente. Um abração a vocês, Alessandro Reis, idem. Carlos e Hugo, já vamos encaminhando vocês para os destaques finais. Vamos colocar luz sobre o que é concreto. O papel está em 2,53, o leilão está ameaçando aqui quase 4% de alta, que fecha em 2,60 num patamar parecido com esse, não deve fugir muito. Como é que o investidor que está em Amer 3... ou então como é que o investidor, ou trader, né, porque varia, são bem distintos os conceitos, como é que essas pessoas que estão expostas ou americanas ou ao varejo devem amanhecer amanhã, que já já o mercado acaba. Hugo, seu destaque. Bom, a Amer, tese, acabou. Para mim, pelo menos, como análise fundamentalista, que muita gente pergunta quanto é o stop, esse é um deles. Se eu tinha alguma percepção de que poderia acelerar growth, poderia, né, ter retomada de margem, geração de caixa, no caso de cenário melhor econômico brasileiro, para a Amer já foi. Enquanto não tiver uma solução, acabou essa tese. Então, quem tem, na minha análise, na minha maneira de fazer gestão de portfólio e seleção de ativos, acabou a tese, então sai, estopa. Eu sei que você falou no início, não faz nada, mas hoje eu teria essa posição. Tá? Foi quando a gente saiu de Via Varejo,
Tava 5,70, a gente falou, cara, sai, vamos sair. Ah, mas tá caindo bastante desde que a gente entrou. Ok, mas desconfigurou a tese que a gente tinha desenhado. É isso. E a gente foi lá e estopou. O papel hoje tá quanto? 2,49. 2,49. Então a gente tomou a decisão certa. Sim. O papel saiu de 5,70, veio para 2 e pouco. Então a gente poupou ainda uma queda adicional, porque a tese já não está mais vigente. E no caso de Amer, para mim, é isso. Ó, deixa eu aproveitar, Carlos. Você faz também a sua ponderação, mas responde a do Davi Ximenes. Superchat caixinha pra galera. Ele escreve: Castrucci, esse risco escondido das operações de forfeit, que é o forfeit, é usado por pelo menos 30 empresas da B3. A Amer 3 pode ser só a ponta do iceberg? Então, depende um pouco, né? Porque, assim, tava conversando de novo com o Hugo nos bastidores sobre essa questão. Essa operação de forfeit, né, ou de risco sacado, que é o nome em português, um dos nomes em português, ela não tem uma regra contábil se você deve assim, contabilizar ela na conta de fornecedores ou se você deve contabilizar ela na conta de empréstimos e financiamentos. O que vai determinar isso é justamente qual que é a característica dessa operação, né? Então, quem está arcando com os juros? É o comprador ou é o fornecedor? Qual que é essa taxa de juros? Ela é uma taxa de juros que caracteriza mais um empréstimo ou um desconto de recebíveis que está sendo aplicado? Qual que é o prazo dessa operação? Baseado em tudo isso, a contabilidade da empresa determina como que ela vai contabilizar esse tipo de conta, né? Eu acredito que o ponto grave de Americanas, porque isso é interpretativo no final das contas, o ponto grave, para mim, caso isso seja comprovado, é que você não encontrava esse número em nenhuma das contas, entendeu? Porque se estava na conta de fornecedores, o número que você via na demonstração financeira já era um número líquido. Porque como que funciona isso aqui, né? Imagina que você tem nesse risco sacado, você tem 20 bilhões de reais para pagar, tá? Uma parte, 10 bilhões o valor da mercadoria do fornecedor e os outros 10, e 5 bilhões... Deixa eu só refazer a conta. Então você tem 20 bilhões ali para pagar, tá? 15 bilhões é de mercadoria e 5 bilhões é de juros, tá? Como que você faz? Você tem num bruto do fornecedores 15, aí você tem uma conta redutora de fornecedores que é os juros de 5, então você contabiliza 10 como líquido, entendeu? É como se a Americanas só contabilizasse esse líquido. E esse problema tá nesse destoamento que é esse juros que estava contabilizado na conta de fornecedores. É dali que tá, teoricamente, a inconsistência, entendeu? Então o problema não é nem aonde está contabilizado, mas o número estava escondido. Você não achava nas notas explicativas, você não achava não tava para nenhum. Não dava para você saber. Muita gente falando sobre os analistas de mercado. Cara, os analistas de mercado, eles não tem, se as notas explicativas não tem como chegar, não dá para ele prever ou achar isso, entendeu? Não é uma defesa da classe, mas é só para mostrar. Nesse caso não tinha como saber. Não tinha como saber. Hugo, aproveita e responde então o Alibaba 40 bares. Ele mandou R$5 em barra de ouro. E se eu não pagar a informação dele, ele nunca mais me serve uma cerveja nos bares. Aliás, investir de forma passiva via Brasil, ETFs de baixa liquidez. Ele coloca Small 11, BIF 39, justifica riscos. Melhor abrir uma conta exterior, mesmo com o patrimônio pequeno? Rapaz, essa pergunta não dá para responder em 3 minutos, 4 minutos, né? Eu não sou muito fã de ETF, tá? Principalmente no Brasil. Acho que aqui tem oportunidades de você achar e construir um portfólio de longo prazo que vai te dar uma performance melhor do que um índice diversificado e amplo, tá? Eu prefiro o stock picking, uma gestão ativa, com alguns nomes, alguns setores, no médio e longo prazo você tem uma performance melhor. Se a gente já fosse um mercado maduro, aí poderia ser. Você vai montando um portfólio com vários ETFs ali, estratégias desenhadas, beleza. Mas eu acho que aqui no Brasil não valeria não, tá? No Brasil não, lá fora sim. Acho que faz sentido. O Hugo me falou nos bastidores aqui, Alibaba, que se tivessem sido R$500, ele conseguia responder em 3 minutos. 289 milhões de volume, ou seja, girou 10% já
do Market cap da empresa. Cara. E saiu e voltou de novo, bastante. né? Saiu agora 2,60 do leilão e voltou para leilão. Agora alta de 2. Vai ficar o dia inteiro. isso, né? Não vai ter negociação plena, corrente. Pega, faz o book do leilão, sai do leilão, liquida. Porque vai entrando mais ordem. Né? Esses fundos, provavelmente, boa parte deles está zerando. O fundo local deve estar se ferrando. Tá zerando e não quer nem saber. O Cello Trader aqui. Gente, pelo amor de Deus, esse leilão vai até que horas? Não, vai ficar assim. Vocês dão uma notícia, do Cello? Pode esquecer, é de minuto em minuto o leilão. A gente só fez a opção de não colocar o Diego nesse microfone aqui, senão ele ia ficar rouco, de tanto leilão que ele costuma falar. Hugo Queiroz, muito obrigado, um abraço e até uma próxima. Gente. Valeu, Tamo junto. Obrigado, gente. Obrigado você por estar aqui pela agenda. Carlos Castrucci, um abraço e até a próxima quinta-feira. Queremos acreditar num dia menos tumultuado. Boa, valeu, Léo. Cautela aí para os investidores, o cenário está melhorando, apesar de Amer, e em breve estaremos de volta. Um abraço. Valeu, Carlos, um abração. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.